Um podcast forte candidato ao Prêmio Nobel dos Podcasts. Está começando O Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira para discutir os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa pegada, o nosso olhar popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui neste baile de gala. Tá aqui comigo ele, fiel escudeiro, Rodrigo Durão. Como é que vai, Durão? Bem, Lucas, muito bom dia a você que nos assiste aqui. E olha, eu vou dizer uma coisa, se a gente ganhar o Nobel, vai ser a reabilitação desse prêmio que tá nas últimas, né? Tá nas cordas. Tá bem mal falado, mal prestigiado. Nossa, esse prêmio, mas né? faz por onde também, Mas né? eu acho que se tivesse um negócio de podcast, a gente já tava no papo, Durão. Tava, eu acho que seria, fica aí a dica pra quem estiver nos assistindo, nos indique, né? Campanha pro estrangeiro no Nobel. Nobel, exatamente. Ô, Lucas, estamos aqui, como toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, com o nosso time de correspondentes pelos 4 cantos do Sul global, Rússia, China, Cuba e Venezuela, além de repórteres também em outros lugares, como o Haiti e também setoristas do Sahel africano, outra parte do mundo que a gente cobre como se deve, em primeira mão, trazendo para você, o leitor do Brasil de Fato, informação em primeira mão. Não fique refém de agências de notícia, leia o Brasil de Fato. E, Lucas, você também pode acompanhar o Estrangeiro, como você bem sabe, nos tocadores de áudio como o Spotify, além de todas as redes sociais do Brasil de Fato, o YouTube, o X, o Facebook. Lembrando que a gente está ao vivo na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM para toda a grande São Paulo e ao vivo aqui no YouTube do BDF. Então, manda sua mensagem aí, seu comentário. A gente quer interagir contigo, quer fazer o programa contigo e derrubar aí as fronteiras que nos separam. Durão, a gente vai de repeteco essa semana, já falamos do mesmo tema na semana passada, mas de fato é inescapável falar da situação em Gaza, do futuro do povo palestino, que hoje está vendo aí um acordo de cessar-fogo meio nebuloso, meio incerto, feito pelas mãos do Donald Trump, mas tem muito pra gente discutir. O futuro dos palestinos está num momento crucial, histórico, para os povos do sul global e para a Palestina, né? Eu vou além, Lucas. Eu acho que além do tema da semana, é o tema do século. Exato. E da segunda metade do século passado também. Essa questão esteve no centro e está no centro dos maiores principais acontecimentos internacionais, das discussões, o que move o mundo de certa forma, né? Então, como você falou, teve a assinatura do cessar-fogo, pelo menos cessar-fogo, que é a primeira fase desse acordo, que muita gente fala que é o acordo de paz. A gente vai debater isso aqui. Mas isso aconteceu na segunda-feira, sem a presença do Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Esse acordo foi assinado no Egito, junto com vários outros players, vários outros países do mundo árabe, da Europa. Enfim, para acabar com 2 anos de genocídio. A gente vai falar muito sobre isso, o que é o plano, o que vai acontecer. Mas eu já apresento aqui o nosso colega, o nosso comentarista de hoje, Arturo Hartmann, jornalista, pesquisador de Relações Internacionais do Centro de Educação Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Aracaju. Arturo, legal estar com você, um prazer de novo estar contigo aqui. E, cara, eu já começo a te perguntar, dando uns passinhos para frente aí. A gente vai falar, obviamente, do costumano, das atrocidades, da imensa dor e quantidade de dor e sofrimento que foi televisionado nos últimos 2 anos e que horrorizou Deus e o mundo, com exceções de Estados Unidos e Israel, mas a gente viu tudo isso. A minha pergunta, mas, no entanto, é outra. Vamos falar de tentar ser um pouco frio aqui e pensar no como estava o mundo em 7 de outubro de 2023. Israel havia acabado de sofrer o ataque do Hamas, mais de 1.000 mortos, o maior ataque da história de Israel. Israel queria vingança, queria dar uma resposta do tamanho do golpe que sofreu. Outros objetivos de Israel era destruir o Hamas, recuperar os presos que foram feitos pelo Hamas israelenses e ocupar Gaza, neutralizar Gaza. Já o objetivo do Hamas ao fazer esse ataque de 7 de setembro era voltar a levar a questão palestina para a pauta internacional, que estava bem em segundo plano, por causa da assinatura dos acordos de Abraão. Quem não sabe, o Acordo de Abraão
o Tratado de Reconhecimento de normalização de relações entre Israel e vários países árabes, como um dos mais importantes estava se avizinhando essa assinatura, que era a Arábia Saudita. E muita gente acredita que se isso tivesse acontecido em 2023, seria basicamente o fim da questão palestina, porque um dos maiores atores do Oriente Médio é justamente a Arábia Saudita, inimigo histórico de Israel, e se caso normalizasse as relações, ia ser o fim de uma fonte de poder, financiamento, recrutamento e radiação de ideologia por todo o mundo árabe. Posto isso, 2 anos depois, mais de 68 mortos palestinos, que a gente sabe, 3 vezes mais, segundo outras estimativas, debaixo dos escombros feitos pelos engenheiros israelenses. A pergunta é: quem se aproximou mais dos objetivos? Dá para falar isso? Dá para falar nesses termos? Se foi o Hamas ou se é Israel? Bom, primeiro é um prazer voltar aqui para trocar essa ideia com vocês, Durão, Lucas. Olha, eu vou te dizer, eu não acho que há vitoriosos. E a tua pergunta coloca tantos elementos, vou tentar destrinchar eles e a gente vai conversando sobre eles aqui. Eu acho que você tem o objetivo declarado de Israel desde o início era destruir o Hamas e ter os reféns israelenses de volta, como eles fraseavam os objetivos publicamente. Eles não conseguiram nenhum dos dois. Eles conseguiram a volta dos reféns, mas não pela guerra, não pela violência. Desde o início, todas as fases da devolução foram com acordos com o Hamas ou com os grupos palestinos. Houve um enfraquecimento do Hamas, isso é inegável. Então você teve o que eles chamam de decapitação, que inclusive não foi feita só em Gaza, foi feita no Líbano e foi feita no Irã também. Então isso foi uma política regional com o apoio dos Estados Unidos, e já com o Biden, tá? Não só com o Trump. Posto isso, do lado israelense, aí acho que isso, vamos dizer assim, é o que publicamente eles declaravam e a visão estratégica deles. Mas tem uma camada, a gente não pode perder de vista o que é a relação entre palestinos e israelenses, que é um confronto colonial. E tem uma violência, tem uma camada de violência que no caso dos israelenses, do colonizador, quando foi quebrada a barreira que Israel achava que era inquebrável, que era o cerco a Gaza, aí então eles usaram de extrema violência para dissuadir de novo o colonizado. Então era uma demonstração de força, talvez de uma forma não proporcional, simétrica. Mas o colonizado fez uma forma de violência que era inesperada, então o colonizador vai fazer exponencialmente maior. Só que aí, durante o processo, o genocídio também se tornou um meio de atingir um objetivo político, uma oportunidade política, que era recolonizar Gaza. Ou exterminar a população fisicamente, ou, se não fosse possível, fazer uma limpeza étnica e uma expulsão dos palestinos. A Riviera do Oriente Médio. Exato. Entram todos esses planos, né? Então, e nesse sentido, aí a gente vai discutir isso aqui no episódio, no podcast, isso foi interrompido. Esse processo aparentemente foi interrompido. Do lado palestino, eu vou divergir de você em uma coisa. Eu acho que o Hamas quis quebrar esse processo de normalização das relações dos países árabes com Israel, né? Hoje, quem está nos acordos de Abraão ali da região é Bahrein e Emirados. A Arábia Saudita seria o grande joia da coroa, né? Porque ela é um aliado dos Estados Unidos, mas ela tem uma restrição que a causa palestina historicamente sempre foi importante para os países árabes. Mas é importante para o governo da Arábia Saudita também se abrir para o Ocidente. Sim. E quando eu falo para os países árabes, eu não estou falando dos governos, eu estou falando das populações. Sim. Então, Jordânia, Egito, Arábia Saudita, os governos entregaram a questão palestina. Faz tempo. As populações não. Mas mesmo assim era uma restrição. Só que a partir ali dos últimos 10 anos, os 10 anos anteriores a 23, a questão palestina foi morrendo. O Hamas acho que quis colocar uma trava nos acordos de Abraão. Agora, o segundo ponto que você coloca, que aí talvez é colocar a questão palestina de novo no tabuleiro mundial, aí não foi o Hamas. Foi a resposta aí de populações mundiais ao genocídio israelense. Porque a impressão que me dá, e aí eu dou a palavra para vocês de novo, mas a impressão que eu tenho depois desses 2 anos
Por isso que eu falo que não tem vitoriosos. Os palestinos com certeza não são vitoriosos. Eles foram quase exterminados em Gaza, e você tem um nível de violência na Cisjordânia que talvez você não teve desde 67, talvez. Agora, o mundo entendeu que o que temos é um confronto colonial. Uhum. Então, pessoas que nunca falavam, e eu estou falando de atores, atrizes, cientistas políticos, gente que ignorava a questão palestina. Figurões ocidentais, né? Também. Uhum. Não podem mais ignorar. E não é que não só podem mais ignorar a questão palestina, não podem ignorar a característica da questão palestina. Não é uma questão entre estados, é uma questão colonial. Em resumo, lógico que tem nuances, mas no sumo da coisa, um lado quer conquistar, exterminar o outro lado, e o outro lado quer sobreviver. E cada um vai usar táticas para tentar seguir o seu objetivo. Pois é, e tem um elemento nisso tudo que, inclusive uma palavra que a gente quis colocar no título do episódio de hoje, que é uma provocação meio intencional nossa para discutir exatamente isso, que é a paz. O Trump está classificando o plano como um plano de paz, o peacemaker, né, o cara que vai trazer a paz ali, acabou a guerra, como ele disse no parlamento israelense. Só que a gente sabe que a história na prática, a teoria é outra, né? O Trump adora reivindicar o fim de guerras, né? E colocar esses rótulos assim, né? Fáceis e tal, mas... Eu acabei. Exato. Para tentar aí, uma tentativa desesperada de tentar levar o Nobel, que o tiro saiu pela culatra, né? Plano de outro prêmio, né? A gente vai falar disso ainda. O lugar disso é no Terra Plana, Durão. É verdade. Mas eu queria chamar o nosso outro convidado de hoje, o Sergei Monin, lá direto de São Petersburgo, na Rússia, nosso correspondente na Rússia, né, para entrar aqui na discussão com a gente, Sergei, e justamente tentar esmiuçar esses pontos do acordo aí. O primeiro deles talvez seja esse, né, o mais importante. É um acordo de paz? É um acordo de cessar-fogo? O que na prática está sendo colocado ali nesse plano que o Trump apresentou para os palestinos e israelenses? E como é que a comunidade internacional está vendo, né, esse plano sendo colocado em prática? Bom, primeiramente, olá Lucas, Durão, Arturo, prazer estar nesse plantel de novo para falar sobre o Oriente Médio, né? Já não é a primeira vez que a gente se junta nesse formato, e com certeza é um tema que ainda vai render bastante, né? E já respondendo a sua pergunta, não acredito que seja um acordo de paz, como o Trump esteja dizendo, como você já questionou, é um acordo de cessar-fogo. E por isso, evidentemente, um grande alívio, né, diante do massacre, né, do genocídio televisionado que a gente vem assistindo de maneira bem agonizante, né? Então, em primeiro lugar, é um cessar-fogo, uma trégua do conflito, apesar de já termos violações, hoje mesmo temos violações de ataques israelenses em certas regiões nas quais eles recuaram, e outro ponto é justamente esse, um recuo para territórios que estavam sendo ocupados por Israel em território palestino. Então você tem já cerca de 30% de território recuado como parte do acordo, e aí justamente nessas fronteiras que foram delineadas, né, houve violações já, acusações de Israel, de ataques de membros do Hamas e inclusive já mortos, né? Então já percebemos aí muita cautela para observar os fundamentos, né, dessa suposta paz, né? Mas sim, em termos de magnitude, há uma trégua que está em vigor. E outro plano, é claro, a devolução de prisioneiros, reféns, de ambas as partes e de corpos, né, mortos durante esse período. E aí, claro, também já é uma outra fragilidade, porque em que medida, em que número, a gente sabe que é um conflito muito assimétrico, isso vai determinar também em que medida que esse acordo prospera, e o outro talvez seja também o mais, que deixa tudo uma incógnita ainda, é que haja uma transição de governo provisório, não governo formalmente, mas uma administração tecnocrata de órgãos internacionais de outros países, e aí, claro, Donald Trump está capitaneando isso, para a reconstrução de Gaza, né? E aí que mora a grande incógnita, porque isso a gente sabe que pode implicar em várias questões, quem é que vai fazer isso, com que legitimidade, como que os palestinos vão encarar isso. Então, em geral,
resumindo, né, essa primeira resposta, é a arquitetura internacional, os impactos geopolíticos que estão em voga, a troca de prisioneiros e corpos e essa trégua ainda frágil. Essa primeira fase, né, de um plano que prevê a segunda fase, como você bem disse, o gerenciamento, a governança de Gaza e também a sua reconstrução. Mas agora a ideia é trocar prisioneiro, deixar entrar ajuda e parar o genocídio nesse momento. Mas, Serguei, o plano é um plano ocidental para ocidentais. Como isso foi visto aí na Rússia e na comunidade internacional no geral, no sul global? Exatamente, né? Acho que o grande risco que isso envolve, né? Vocês já mencionaram, né, na abertura do programa, como que o tratamento de Donald Trump, que está liderando esse processo, né? Que está, a gente sabe muito bem, querendo ganhar pontos políticos, ser, digamos assim, o cara da paz, né? Independente de Nobel ou não, a ambição dele se mostrar alguém que resoluciona conflitos para além das demandas dos povos, né, que implicam nesses acordos. Então, esse é o primeiro passo. Então, sim, capitaneado pelo Ocidente, que tem um histórico de ingerência no Oriente Médio desastrosa, né? E, então, claro que os interesses da Palestina ficam em segundo plano para fazer um molde de paz que agrade a todos. Claro, não vamos ser hipócritas, né? É muito importante esse cessar-fogo para a Palestina, acima de tudo, né? A interrupção de mortos, a volta de prisioneiros, né? A gente tem visto, né, imagens muito emocionantes, né, dos milhares, centenas e milhares de prisioneiros que voltam à Palestina, né, pessoas que sofreram abusos, reencontrando seus familiares. Então, isso é tudo muito importante. Mas, ao mesmo tempo, como que a autodeterminação da Palestina vai se provar viável, é uma coisa que completamente ainda fora do baralho, né, dos atores políticos envolvidos. Porque não se fala da coisa mais importante, que é o reconhecimento da Palestina como um Estado, como uma resolução de 2 Estados. Né? Isso é uma coisa política fundamental para uma paz concreta e permanente no Oriente Médio. E ainda, então, soa isso ainda como uma ferida que está sendo fechada. Esperamos que por bastante tempo, mas o conflito nas suas profundidades pode voltar, se não agora, daqui a muito tempo, daqui a algum tempo. Então, há um risco muito grande nesse aspecto. Você perguntou da Rússia, eu estive em Sochi, inclusive, no Fórum Clube Valdai, no qual o presidente russo Vladimir Putin participou, cerca de 2 semanas, e no encerramento do fórum ele falou bastante sobre a Palestina, né? Foi perguntado por os especialistas sobre a questão de Gaza, e ele mencionou que a Rússia, a princípio, apoiava a iniciativa de Trump, quando ela estava em vias de se concretizar, né? Mas, ao mesmo tempo, a Rússia ressaltou que era muito importante ver como que os palestinos reagem a essa iniciativa. Então, na posição russa, há um claro apoio a qualquer forma de resolução do conflito, mas a Rússia ressaltou que qualquer resolução para o conflito deve partir de uma resolução de 2 Estados. E é claro que a Rússia, assim como outros países de peso no sul global, tem muita preocupação como essa arquitetura internacional vai se desdobrar a partir de agora. Porque é claro que o Trump vai querer capitanear uma influência muito grande no Oriente Médio a partir dessa costura que é histórica, que é muito importante nesse momento. Então, a gente ainda vai ver muita queda de braço geopolítica a partir da influência na região, por conta da resolução da questão de Gaza, pelo menos uma resolução provisória. Arturo, você citou a ampliação de forças ocidentais reconhecendo o genocídio palestino e apontando o dedo para a urgência desse tema. E isso que o Serguei traz agora do reconhecimento do Estado palestino ganhou muito destaque na última Assembleia Geral da ONU, quando potências ocidentais, europeias, aliadas de Israel, né, fornecedoras de armas históricos, né, Canadá, históricos Japão, aliados França, do governo israelense, passaram a pedir o reconhecimento do Estado palestino. Te pergunto, qual que é a sua visão sobre isso? Tem algum efeito prático? E vou além. É suficiente o reconhecimento do Estado palestino
com a manutenção desse regime colonial, como você mesmo disse, desse regime de apartheid que Israel mantém na região, é suficiente reconhecer um Estado palestino com a manutenção desse regime? Bom, eu começo respondendo, voltando para a cerimônia do Egito, que o Trump, essa coisa dele querer essas... Ele queria uma cerimônia para chamar de sua, vamos chamar assim, né? Assim como o Clinton teve a dele lá atrás, enfim. E tinha um dado muito interessante, porque de fato, quem assinou, o Netanyahu não pôde ir, quem assinou por Israel foi o Ele queria ir, né? Ele chegou lá perto, não aterrissou. Não pode. O Iraque falou que se ele fosse, não assinava. E o Trump assinou por ele. Mas quem assinou pelos palestinos foi o presidente do Egito. E tinha um palestino ali, o Mahmoud Abbas. Ainda que o Abbas estivesse lá, né? Tava lá, ele tava na segunda. Então, o Abbas foi testemunha, foi um espectador do destino do próprio povo dele. Exato. Tirou foto com o Trump e tudo. Foi. Então o Hamas não foi assinar e o presidente da autoridade palestina também não pôde assinar. Então isso coloca as limitações de qualquer proposta, é lógico. E aí entrando nessa questão do reconhecimento do Estado, principalmente acho que a França encabeçou isso. Né? Ela tem um problema, porque obviamente ela é uma atitude muito melhor que a dos Estados Unidos, que estava facilitando um genocídio. Só que as propostas de Estado, e não é de agora, tá? Mas as propostas de reconhecimento ou de incentivo ao Estado palestino são todas tuteladas. São todas com alguma condição. A França mesmo pediu a reforma da autoridade nacional. E quem vai supervisionar essa reforma é a França. E o Canadá falou a mesma coisa. Então, o reconhecimento desse Estado, ele é tutelado. E isso, na verdade, não é novo, porque isso foi instituído com os acordos de Oslo. Porque quando você monta, e essa estrutura de Gaza, apesar de não parecer, é que tem um outro dado que a gente pode entrar em Gaza, que eu acho pior em relação à Cisjordânia. Mas quando Oslo é instituído na fórmula Terra por Paz, né, então os israelenses dariam a terra, porque eles gradualmente desocupariam os territórios de Cisjordânia e Gaza, que seria o futuro Estado palestino, e os palestinos dariam paz. Mas quem ia dizer que... quem ia julgar o critério da paz? Os próprios israelenses. Então você montou uma equação que servia ao projeto de domínio israelense, na verdade. E aqui muito parecido. Quer dizer, o Estado pode existir, mas desde que a autoridade faça isso, assim, assado. E esse conselho que o Trump quer montar, o Conselho da Paz, que vai supervisionar a reconstrução de Gaza, só teria autoridades estrangeiras. Você teria um comitê, esse comitê tecnocrata, que teria palestinos, só que esse conselho estaria acima do comitê, e ele supervisionaria os fundos, o financiamento, etc. Então, de novo, os palestinos estão absolutamente sem autonomia. Né? Agora, aí tem um problema interno do campo palestino também, porque eles estão divididos. Mas aí que tá. Eles estão divididos historicamente, pelo menos nesses séculos, estiveram muito divididos, mas ano passado aconteceram os acordos de Pequim, uma iniciativa da China que aproximou tanto o Fatah como o Hamas, as duas principais facções, que se comprometeram por escrito a uma futura governança palestina seria realizada por um governo de união. Eles iriam deixar de lado as bandeiras próprias, iriam se unir, e segundo as fontes palestinas, isso ainda é o que eles acreditam. Eles pretendem, se dada a chance, não vai ser nem Fatah nem Hamas, vai ser um governo outro de união. Você acha que isso não é inviável? Não, eu não acho inviável. Sempre foi muito difícil. Se pega os dois principais partidos, o Fatah e o Hamas, eles têm agendas absolutamente diferentes. Tanto na questão de como lidar com agentes externos, como de resistir à ocupação e à colonização israelense. O Fatah decidiu, lá com o Yasser Arafat lá atrás, de que a tática do Fatah, ou a postura, a atitude do Fatah, ia ser o processo de Oslo. Então ele ia renunciar à violência. Entregou as armas. O Hamas foi contra. Então você já criou uma divisão. Tanto que você tem o auge dessa violência foi 2007, quando você tem a Guerra Civil. A Guerra das Facções. Né? Tem gente que chama de Guerra Civil, tem gente que não gosta, a Guerra dos Grupos, enfim. Mas você teve a disputa entre os dois. O Hamas sai vitorioso em Gaza e o Fatah sai vitorioso na Cisjordânia. Agora, você de fato ouve, inclusive o Hamas dá alguns sinais de que essa história do desarmamento, que é uma exigência do Trump, Sim. Ele fala, não,
eu não vou me desarmar, a não ser que seja uma decisão coletiva das facções palestinas. Isso pode ser uma demonstração ou um sinal do Hamas para os outros grupos, né? Agora, posto isso, aquele encontro na China foi muito importante. E a China, eu até acho que eu falei numa das vezes que eu vim aqui, a China sacou uma coisa: eu não posso escolher o ator político que eu vou lidar, como a França fez. A França fala o Hamas não, a autoridade palestina sim. O Trump fala nenhum dos dois. A China falou, eu não vou decidir quem é a voz dos palestinos. Eu vou encontrar todos os grupos. Agora, eles vão ter que se unir. Uhum. E se você pega, tem um instituto em Ramallah, eles fizeram uma pesquisa, a última foi em maio desse ano, e em Gaza e Cisjordânia. E eles pesquisam, várias perguntas. Assim. E a preferência dos palestinos nos dois territórios é por uma frente única. É por uma frente política que elimine as diferenças. O povo palestino gostaria de ter uma frente única governando. Porque, tirante a frente única, se você falar Fatah e Hamas, na Cisjordânia, o povo palestino não quer mais o Fatah como o que governa. E que é quem? Prefere o Hamas. O Hamas tem mais popularidade na Cisjordânia. Isso se só que em Gaza é o contrário. Já há um desgaste de ambas as forças dos locais. A grama do vizinho é mais verde. Claro. Alternância de poder, né? Só que, então você tem essa divisão, a própria população está cansada dos grupos palestinos que governam em cada um dos territórios, só que o consenso qual é? Melhor ter uma frente de união que englobe todos os grupos palestinos. Uhum. Mas você acha que... Só uma última coisa. Talvez você falou da última vez, foi lá no fim da primeira intifada, quando finalmente, e aí você tinha uma figura forte que era o Yasser Arafat, e aí talvez você teve um momento talvez breve, mas de união das agendas e de uma frente palestina. Hoje não há uma figura da monta de um Arafat que seja capaz de catalisar toda essa... Foi uma conjunção, na verdade, também, né? Porque você tinha um governo israelense que estava disposto, do Isaac Rabin, que estava disposto a chegar num acordo. Pelo menos a figura do Isaac Rabin estava disposta, né? Mas muita gente em Israel é sempre contra. Isso está acontecendo agora? Ainda tem muita gente contra, dentro de Israel, dentro do governo do Netanyahu, contra esses acordos, com força capaz de sabotar essa iniciativa. E isso reflete um sentimento dentro da sociedade de Israel que é contra qualquer tipo de acordo com o palestino? Eu acho que hoje é mais difícil. Eu acho que primeiro, lá atrás, você citou Yitzhak Rabin, ele de fato ele fez um acordo, mas tem que ver exatamente qual era o incentivo que ele tinha, ou a vontade, a motivação, até onde ele ia chegar. Porque a construção do mecanismo político de Oslo, e por isso que ele não deu certo, entre outras coisas, mas ele deu muito poder a Israel e pouco poder aos palestinos. Então, só que o Yitzhak Rabin ele é assassinado muito rápido. Então a gente está fazendo uma especulação histórica. Mas até onde a gente sabe, ele em resumo, o que eu digo do Yitzhak Rabin é que ele gostaria da presença de um Estado palestino, mas um Estado palestino que fosse tutelado também. Agora, vindo para hoje é muito mais difícil, não só pelos israelenses, e aí a gente entra numa discussão muito mais profunda. Porque que aí a gente acho que você perguntou, Lucas, quando você perguntou dos estados. Você pode ter 2 estados, você pode ter 20 estados, você pode ter um estado. A solução política que vai ser encontrada depende muito das pessoas de lá e principalmente dos palestinos. Uhum. E não só o genocídio, não só os últimos 2 anos, mas você pega desde 2010, você pega desde o cerco a Gaza, toda a violência que foi imposta a Gaza, a população de Gaza com o cerco, a violência que é imposta à Cisjordânia com os colonos, você tem milícias de colonos na Cisjordânia, você tem o aumento da presença de assentamentos na Cisjordânia. Então você criou uma situação em que você vai precisar lidar com estruturas de violência, de raiva, de ódio, que vai precisar ser desmontada. Claro. Então, na verdade, qualquer coisa que a comunidade internacional faça tem que lidar com essa estrutura colonial e desmontar a estrutura colonial. Não é fácil, mas se você realmente quer paz, aí a gente entra na provocação do programa.
Uma verdadeira paz teria que lidar com essa estrutura de violência. Desmontar essa estrutura de violência colonial. É um pouco quando a gente fala da justiça ou da paz na nossa sociedade brasileira, a gente precisa lidar com as estruturas de violência da nossa sociedade. Claro. Que são mais profundas do que qualquer outra coisa. Você pode fazer essa correlação na Palestina. E que não existe uma força suficiente para derrotar isso, para desmontar essa correlação de forças. Você precisaria enfraquecer Israel. O genocídio demonstrou isso também. O fim do genocídio vai fortalecer Israel economicamente. Agora vai. Mas o que eu estou dizendo assim, se você quer realmente lidar com a estrutura de violência lá, você precisa boicotar Israel, você precisa sancionar Israel, você precisa de, no caso, os Estados Unidos precisariam parar de mandar dinheiro a Israel, ajuda militar, de proteger politicamente Israel. E não só, outros países, né? A gente tem uma discussão no Brasil também. O que o governo Lula deveria fazer? A África do Sul demorou 30 anos. Essa é uma boa discussão, porque a gente você pega o final da África do Sul, parece que foi tudo maravilhoso, o mundo inteiro era contra o apartheid. Não era assim. Claro que não. Mas isso está implícito um pouco na última declaração que o presidente Lula deu, dizendo que ele falou, olha, não somos contra Israel, somos contra o governo Netanyahu, né? Exato, ele tentou dar uma suavizada não confunda ser contra o genocídio com antissemitismo. Isso, Nada a ver. não, claro, mas eu acho que ele tentou dar uma suavizada até por uma questão de proximidade agora com o Trump, tentando negociar um pouco as tarifas e tal, ele não quis partir logo pra porrada, porque vinha sendo muito duro, né, com a questão palestina e com a questão israelense e o presidente Lula, mas agora ele apontou isso que vai um pouco no sentido contrário do que o Arthur tá dizendo, olha, é estrutural, pode entrar o Netanyahu, 2, 3, 4, retorno, filho, neto, enquanto não mudar estruturalmente o regime, vamos ver algo duradouro, né? Porque se você pegar o plano e falar, o plano do Trump vai dar certo, se todos, né, se a fase 2 der certo, na melhor das hipóteses, você volta à situação do cerco de Gaza. Claro. Que já era um cerco criminoso. Exato. Mas esse é o melhor cenário hoje, né? Isso não é paz. Claro. Existe a perspectiva também de aproveitamento econômico ocidental em Gaza, né? Agentes imobiliários, a exploração turística, isso ainda está em discussão, está na mesa. Pois é, e essa pauta da reconstrução de Gaza vem sendo trabalhada de diversas maneiras por diversos setores, né? Inclusive eu queria perguntar para o Serguei, porque vários movimentos populares, movimentos ligados a forças palestinas, inclusive, já chegaram a propor que os próprios países dos BRICS se engajassem muito mais na reconstrução de Gaza do que essas potências ocidentais, né? Serguei, tem alguma discussão sobre isso na mesa? Como é que a Rússia vê o papel da própria Rússia, né, do próprio governo russo e dos BRICS na reconstrução de Gaza? Como é que Moscou está encarando essa discussão? Olha, o BRICS em geral, ele claramente ele poderia ter um papel mais objetivo, se a gente está falando de reconstrução, de envidar verbas, né, ter mais legitimidade técnica, né, e prática na reconstrução de Gaza, porque tem países de muito peso. Se citou a própria Rússia, mas a Rússia está muito envolvida com a guerra da Ucrânia, então seria mais complicado. Mas tem China, Índia, o próprio Brasil, países novos com muito peso no Oriente Médio, países árabes. Então, certamente, teria muito mais legitimidade, inclusive, de uma proatividade maior na reconstrução de Gaza e até como um ator político mais presente na região para lidar com todos os problemas na busca de uma paz mais permanente, né, como a gente está discutindo. Agora, isso é um pouco no campo das ideias ainda, né? Se a gente fala de reconstrução de recursos enviados para Gaza, para a reconstrução desses conflitos, o Ocidente e países árabes têm tomado mais a iniciativa e agora, inclusive, foram os países que mais já se manifestaram em termos de aporte financeiro, né? A gente não vê essa iniciativa mais enfática dos BRICS, até porque a gente volta ao tema da potencialidade dos BRICS, até via o Banco do BRICS, no novo Banco de Desenvolvimento, né? Da capacidade de criar uma agenda em comum para financiamentos de investimentos, etc. E agora poderia ser uma questão humanitária, mas ainda enfrentam muitos obstáculos, né? Então, acho que o BRICS, quando a gente fala do BRICS, sempre esbarra nesse limiar, né? Entre o potencial que tem, muito rico, muito grande, e dos desafios, né? As divergências, sobretudo agora com o BRICS ampliando. Mas eu acho que, sem dúvida, os países se manifestam de uma maneira muito mais, como eu disse no começo, determinados a não transformar a questão da Palestina
e uma continuidade subalterna aos interesses estrangeiros, né? Acho que, por isso, uma proatividade maior de países do sul global, né? Os BRICS, acho que representa muito isso hoje, dá maior voz, autodeterminação ao povo palestino nesse processo, né? Então, no campo político, acho que é muito mais próspera a potencialidade do BRICS de atuar nessa esfera, né? Falando sobre a Rússia, que você mencionou, eu volto mais à questão geopolítica mesmo, né? A Rússia, vocês mencionaram a posição do Brasil, do Lula, sobre Israel, tentando ali fazer um arranjo diplomático, mantendo a contundência, né, das críticas a Benjamin Netanyahu. A Rússia também tem esses dilemas, né? E por isso que a gente tem essas questões, né? A Rússia não pode, não vai, eu não vejo nenhuma perspectiva de a Rússia ter uma contundência de ataque, seja no campo retórico, a Israel, que o Brasil pode se permitir ter. A Israel tem uma diáspora russa enorme, as relações israelenses e russas se mantiveram ativas do ponto de vista econômico, até político. Israel não apoiou a Ucrânia de maneira tão veemente, se juntando ao que a Rússia chama de Ocidente coletivo, apesar, com a guerra, a Rússia aumentou também a sua agenda pró-Palestina, essa cisão foi um pouco mais, ficou menos cinzenta, né? Israel sendo visto como esse país mais aliado ao Ocidente, naturalmente, mas a Rússia sempre teve um papel muito ambíguo em relação a Israel, né? Então, também tem uma limitação nesse sentido, né? Como cada país vê Israel, pegando o gancho do que o Arturo falou, de que Israel tem que ser enfraquecido, acho que também é uma outra questão delicada para os BRICS, por exemplo, né? Já voltando à sua pergunta, ter uma agenda comum. Agora, em termos geopolíticos, o presidente Putin, claro, por todas as questões das sanções, da guerra da Ucrânia, não esteve presente na cerimônia do acordo em relação ao acordo de cessar-fogo agora de Gaza. Os líderes ocidentais que tomaram o palanque junto com os países árabes. Agora, o presidente sírio, o novo líder sírio, que tomou o poder após a derrubada de Bashar al-Assad, está hoje em Moscou. Então, a Rússia já está, por outro lado, também costurando a sua influência no Oriente Médio, né? Síria, que também tem relações muito hostis, né, com Israel que ocupa ainda o território sírio, então essa dinâmica ainda vai dar muito pano para manga. A gente já tem esses pauzinhos sendo mexidos para essa disputa de influência que não vai cessar em termos geopolíticos. E uma forma de ter influência, como você falou, Arturo, uma delas é enfraquecer um lado, como o lado de Israel, por boicotes ou outras formas. E outro é fortalecer o outro. A China, ela convidou a Palestina, ela está estimulando a entrada da Palestina no BRICS, o Xi Jinping falou na semana passada, em alguma capacidade, de alguma forma, como associado, como beneficiado, mas para ajudar a fortalecer, a reconstruir e ajudar o povo palestino a se recuperar desses 2 anos. O próprio encontro de Pequim foi outra forma de você não criticando, você não atacando Israel, você ajudar, colaborar. Então, cada país, como o Serguei falou, cada país tem a sua forma de lidar e sabe onde aperta o calo, né? O que pode fazer ou não. Mas fato é que o Sul Global também está, de alguma maneira, não apenas um passageiro passivo dessa história, tá também, de alguma maneira, tentando atuar, né? O próprio Lula, tão vocal na Assembleia Geral da ONU, né? Exato. E eu sinto que também, de alguma forma, até a própria indefinição política do BRICS acaba indefinindo um pouco o papel de atuação que o bloco pode ter, né? Porque até agora a maior atuação está vindo do banco, né? Com linha de financiamento, crédito para infraestrutura e tal. Politicamente, o BRICS tem sido bem gelatinoso, né? Bem cinzento. Né? Exato. Mas antes da gente continuar com essa análise, eu vou fazer um convite a você. Apoie o Brasil de Fato. Como você sabe, a gente tem gente em várias partes do mundo, a gente faz o jornalismo de qualidade, jornalismo profundo, com análises, com fontes primárias, indo a lugares onde a mídia geralmente não vai. Isso custa dinheiro, está caro. A gente pede encarecidamente, passa o chapéu e pede para você acessar o seguinte link: www.apoia-se/Brasil de Fato. E você vai acessar
a nossa campanha de financiamento. Se fica mais fácil, bota o seu celular aqui no QR Code, no QR Code. Chique demais, hein? Nossa, é muito chique. Você vai ser mandado direto para lá e com poucos cliques você pode ajudar o jornalismo que faz a diferença aqui no Brasil, fora do Brasil também, a gente está em outros países também, né, Lucas? Exatamente. Na China. Na China, na Rússia, em Cuba e na Venezuela. Não, mas em chinês também, né? Exatamente, tamo lá na China também. E lembrando da nossa newsletter também, né? Por que não? Exato. Acesse a nossa news também, se inscreve por lá, brasildefato.com.br/boletim. Você vai receber as principais matérias do Brasil de Fato na sua caixa de e-mail. Quero mandar um salve aqui pro Carlos Fonseca também, pro pessoal que tá comentando aqui, a audiência é super qualificada no YouTube. Então deixa o like aí também e você pode apoiar pelo YouTube mandando um super chat aí no nosso chat aqui no YouTube, ao vivo, no estrangeiro. Arturo, a gente falou sobre um dos pontos mais nevrálgicos, mais de contenção, que é o Estado palestino. Mas outro ponto de discórdia é a entrega de armas do Hamas. Você acha que isso vai acontecer? Você acha que pode dar ruim? Você acha que Israel pode Foi sempre uma pré-condição israelense. Aí o Hamas entrega as armas. E o Hamas falou que não vai entregar antes que se crie condições de segurança para que isso aconteça. Você acha que é possível que forças dentro de Israel decidam acabar com o cessar-fogo por causa desse detalhe? Eu acho que tem forças dentro de Israel que tentariam acabar com o cessar-fogo por qualquer detalhe. Qualquer coisa, né? E o acordo tem isso. O acordo ele amarra certas coisas, mas ele deixa muitas coisas abertas. Muitas possibilidades para o acordo ser quebrado, na verdade. Porque obviamente, todo acordo é assim. O acordo ele vai depender das forças que compõem ele, se elas vão querer que se cumpra ele ou não. Sim. E aí, nesse caso do desarmamento, a minha impressão é que o Hamas hoje ele usa uma retórica de a gente não vai se desarmar. E não é o Hamas não vai se desarmar, a resistência não vai se desarmar. Uhum. Acho que nesse sentido, porque aí Brigadas de Al-Aqsa. Porque aí eles amarram o campo palestino como um todo. Né? Inclusive o Mahmoud Abbas, ele vai ter que tomar uma posição sobre isso. Mas eu acho que em algum momento eles vão tentar chegar numa flexibilização disso. O próprio Hamas já falou isso, de chegar em modalidades não de desarmamento, mas de controle de armas. Você acerta com o país. Mas tem muita mesmo ainda. Porque durante esses 2 anos, os palestinos ficaram indefesos, levando tiro todo santo dia, 50 morrendo por dia. E os túneis ainda estão funcionando, os túneis que municiam, que levam as armas para dentro da faixa de Gaza, ainda existem. Eles não foram destruídos por Israel. Como é que está essa história? Acho que por um lado ainda tem armas e de fato o dia a dia era do extermínio e dos números das mortes palestinas, mas de quando em quando a gente recebia notícias de soldados israelenses mortos. Até recentemente você teve, e eram emboscadas, ou em algumas partes do norte de Gaza, ou em outras regiões, você tinha confrontos entre o exército israelense e forças do Hamas ou de outros grupos políticos, outras facções palestinas. Então tem armas eles ainda têm. E uma parte dos túneis ainda sobrevive até onde a gente sabe. O Israel não conseguiu destruir todos os túneis. Para quem não sabe, Gaza é cercada, e existe uma cadeia de quilômetros de túneis subterrâneos que vão de Gaza até o Egito, né? E por lá que entra muita coisa. Entra comida, entra arma, enfim, coisa pra caramba. E eu acho que, e aí, o que tá na sua pergunta, Durão, acho que tem uma questão, porque aí pode ser as armas, pode ser o desarmamento, pode ser os outros itens, as outras cláusulas do acordo, e aí muita gente diz se esse acordo vai sobreviver ou não. O ponto ele é diferente daquele acordo lá de fevereiro, março, que foi quebrado por Israel, porque você tem outros atores. E aqui você pode considerar uma vitória do Trump. E aí a gente até estava discutindo aqui a questão, né, se discute bastante essa questão de como a gente está normalizando certas táticas ou certas estratégias do Donald Trump. Você vê, a gente acaba, e a gente é arrastado para isso também. Porque a gente está discutindo um acordo de cessar-fogo e ele é excelente porque as pessoas param de morrer, mas a gente está esquecendo que tem responsáveis. Uhum. Tem uma ordem de prisão ao Benjamin Netanyahu. Uhum. E o que o Trump fez, ele transformou
Eu estava falando com uma amiga pesquisadora, não sei se vocês lembram, a gente entrou nesse debate quando os Estados Unidos invadiram o Iraque. Né? A Naomi Klein escreveu Doutrina do Choque. Né? Ela falou do Katrina, como... Sim. Gaza é isso. Gaza está destruída, não tem nada em Gaza. As pessoas não têm casa para voltar. E aí o Trump, o que ele vai promover, não é só o Ocidente que você falou que vai reconstruir Gaza, são os aliados dos Estados Unidos regionais. O Egito, tem empreiteiras do Egito que já querem garantir alguns contratos de reconstrução de Gaza. O Catar. Até porque o Jared Kushner e o Steve Witkoff, que são os representantes do Trump nesse acordo, eles têm ligações com o fundo saudita, do governo saudita. Eles têm ligações com fortunas e milionários desses países do Golfo que são aliados e que estão envolvidos diretamente como mediadores. Então, na verdade, Gaza, querendo ou não, talvez não com a expulsão dos palestinos, mas ele vai virar a Riviera do Trump. Com Tony Blair no comando, será? Ele se arrependeu. Ele falou no domingo que ele já não tinha certeza, porque causou um furor, né? Agora, é assombrosa a capacidade que o capitalismo tem de transformar tudo em mercadoria até um genocídio, né? Nossa. E a gente tá aliviado porque os palestinos vão parar de morrer, ou pelo menos parar de morrer em grandes quantidades, mas a gente esquece, e aí eu acho que essa é a tentativa do acordo, fazer a gente esquecer que houve um genocídio e que alguém tem que pagar por esse genocídio. Inclusive, eu tenho visto umas análises dentro de Israel, no exterior, dizendo que o Trump está prestes a abandonar o Netanyahu. O Trump não gosta de perdedor. Ameaçou abandonar o Milley, como deve estar defenestrando o Bolsonaro também. E para ele chutar o Netanyahu não custa muito. Quando ele perceber que o Netanyahu é um cara que não tem apoio político dentro do próprio Israel, e um indicativo disso seria a não presença do cara em Sharm el-Sheikh para a assinatura do acordo da segunda-feira. O que vocês acham disso? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, e aí o que muitos analistas estão falando de por que o Trump desistiu daquele plano lá de abril e resolveu fazer esse plano agora. Foi o ataque israelense a Doha. Em setembro. No Catar. Que era a reunião dos membros do Hamas que estavam inclusive discutindo uma das propostas de cessar-fogo, aí Israel foi lá e bombardeou. Porque até o momento que você estava bombardeando Gaza, o sul do Líbano e Teherã, tá dentro do escopo da estratégia republicana. E o eixo do mal, né? Bombardeando o eixo do mal ali. Né? E isso tá lá. A gente precisa enfraquecer esses países, enfraquecer o Iêmen. Isso está escrito naquele projeto 2025, não sei se vocês sabem, aquele que foi escrito o mandato republicano antes da eleição, durante a eleição que elegeu. 1000 páginas, tem vários assuntos lá, entre eles Oriente Médio. E aí tem essas coisas, duas coisas: enfraquecer esse campo de países, Irã, sul do Líbano, Gaza, Hamas, etc. E eles conseguiram. E o outro, fortalecer os países do Acordo de Abraão, os aliados dos Estados Unidos, entre eles Arábia Saudita, Catar e Emirados. Então, enquanto você está bombardeando... Quando eles começam a levar a bomba na cabeça, né? Agora, quando você bombardeia o Catar, e aí cruzou uma linha, né? Essa é uma das análises. Então, você entra nesse campo de estratégia então esse é um lado. Nesse sentido, pode corroborar essa tua provocação. Agora, quando ele vai ao Knesset, ao Congresso israelense agora, e discursa, ele pede perdão, pedem para perdoar os casos de corrupção do Netanyahu, ele afaga o Netanyahu. Agora, a gente não sabe, se aparecer uma outra figura política em Israel, que seja que o Trump goste mais, ele pode abandonar, ele abandona todo mundo. Né? Mas por enquanto eu não acho. Ele pode não, a resposta que eu daria é que ele não confia mais totalmente, ele não vai dar todas as fichas dele no Netanyahu, e muitas pessoas acham que é pelo bombardeio de Doha, no Catar. Agora, abandonar, acho que é muito cedo para dizer. Que tem outro nome forte aí, né? Exato. A atitude, o comportamento de Donald Trump é meio errático e imprevisível, né? Totalmente. Mas sabe o que é previsível aqui nesse podcast, Doro? O quê? O quadro Terra Plana, que começa agora. Vamos lá. Vamos lá. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Confessar pra vocês que toda semana é um desafio pra achar um trocadilho bom aqui pra virar o bloco pro Terra Plana. E você que tá chegando a primeira vez aqui e não sabe como funciona essa gincana maravilhosa, é muito simples.
Cada um de nós aqui vai trazer a notícia mais terraplanista, mais bizarra, mais chocante, inacreditável que saiu na semana. E quem escolhe o prêmio, quem escolhe quem merece o troféu Terra Plana é o nosso convidado hoje, Arturo Hartmann, tem grandes responsabilidades aí na premiação. E eu passo a bola lá, um lançamento na ponta esquerda pro Serguei, lá de São Petersburgo. Serguei, o que você traz pra gente, companheiro? Bom, eu trago algo que já foi mencionado durante o programa, o Arthur acabou de falar disso recentemente, que é a indicação, que está bem cotado, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, para fazer parte, liderar esse conselho, né, do Trump para supervisionar essa reconstrução de Gaza, né? Então, se a gente falou durante o programa muito que tem que ter muita preocupação sobre como que será feita essa reconstrução, que atores políticos internacionais participarão, eu considerei bastante terraplanístico, né, a indicação do Tony Blair, né, como o homem mais cotado nesse papel, considerando o seu histórico, né, a vergonhosa participação sua, muito proativa, né, como cúmplice junto com George W. Bush na invasão do Iraque, alegando que haviam armas de destruição em massa no governo de Saddam Hussein, e foi constatado que era uma pura mentira para invadir o país sob liderança norte-americana. E aí o que salta aos olhos é que até uma conexão com vários constrangimentos, né, protagonizados pela interação de líderes, né, do Trump na cerimônia do Acordo de Paz de Gaza agora, né, o Tony Blair, ele foi uma vez chamado por essa pataquada, né, no Oriente Médio, junto com o George W. Bush, de poodle de Bush, né? E fazendo um pequeno paralelo, né, a gente viu o Donald Trump perguntando pelo primeiro-ministro britânico no palanque, né, do atual primeiro-ministro britânico no palanque na cerimônia do acordo, e o primeiro-ministro britânico, Starmer, foi ao palanque achando que ia discursar e o Trump botou ele de volta para a fila, tipo, volta lá, tá tudo bem. E ele claramente foi uma cena muito constrangedora, ele claramente estava feliz, estava todo diplomático ali, rindo com colegas ao lado, ele é chamado pelo Trump, ele vai ao palanque, volta e fecha a cara totalmente. Então, eu achei pertinente, né, esse paralelo, né, do Tony Blair sendo cotado, né, nessa figura subserviente aos Estados Unidos, e agora retomando esse papel, o atual primeiro-ministro britânico, Starmer, que, aliás, assim que isso foi genial, né? Assim que o Donald Trump falou, cadê o primeiro-ministro britânico? Ele falou, estou logo atrás de você, como sempre. Então, acho que também foi um detalhe inescapável para a minha participação. Né? Agora, o Trump para a minha indicação do Terra Plana de hoje. O Trump mandou um sit-down, Cláudia, né? Agora, o que aconteceu com o Labour, né, gente? Assim, meu Deus, cara, que crise... Enterra, joga fora, faz outro, né? Cara, não tá mas dando, que lembrança essa que o Serguei trouxe do Poodle. Do Poodle. Eu morava na Inglaterra, eu trabalhava na BBC nessa época e eu via as manifestações contra a invasão do Iraque. O pessoal, todo mundo levava o cartazinho do Poodle. Nosso governo é um Poodle. Que triste fim. E é muito louco, porque nos anos 90, o Tony Blair era considerado a vanguarda política mundial. Claro. O britânico que discursava em francês sem papel, sem ler, sim, sabe? Ele era a Cool Britannia no seu âmago ali e tal, junto com o Oasis, enfim, cinema, enfim, e caiu do 30º andar. Triste fim. Triste fim. O que você traz pra gente, Durão? Racismo institucional. Meu Deus. Eu trago Javier Milei, que no domingo fez das suas. Javier Milei resolveu prestar uma homenagem ao descobrimento da América com Cristóvão Colombo e publicou pela conta da Casa Rosada um vídeo enaltecendo o genocídio cometido por Cristóvão Colombo com a chegada na América, dizendo que ele trouxe quer ver? As palavras dele foram: a chegada de Colombo marcou a prevalência da civilização sobre a selvageria e diz que os povos que aqui estavam, os povos originários da América, estavam mergulhados na barbárie. E o indicativo para ele chegar nessa conclusão é porque os povos pré-colombianos
realizavam rituais sangrentos. Nenhuma menção, é claro, a séculos de escravidão, extermínio, genocídio, doença e inquisição e todas as outras coisas ruins que a civilização europeia trouxe ao desembarcar aqui, né, no continente 1492. E melhor que isso, o presidente argentino se orgulhando de ser esse borra-botas, esse lacaio, esse subserviente, que não tem, enfim, essa coisa chamada Javier Milei. Isso que não tem palavra, né? Não tem palavra. O melhor inimigo do Milei é o tempo, porque dia após dia ele só se complica, cara. Ele só piora a situação dele. Só falta ficar careca. Esse lance argentino não é uma exclusividade do Milei, né? Porque eu me lembro do presidente Alberto Fernandes dar uma declaração super desastrosa, trágica e infeliz, dizendo que outros povos da América Latina teriam vindo da floresta, das matas, e os argentinos vieram de barco, né? Dizendo que eles... Nossa, eu lembro disso. Lembra disso? Também existe foi... um recalque argentino também, né? Que não é fácil. Um dos muitos momentos trágicos do governo do Alberto Fernandes, né? Que aquele governo também foi difícil. Precisa acertar as contas com eles mesmo, né? Tudo bem, eu vou ficar na América Latina ainda, porque aqui, essa semana, de fato, gente, foi o continente terraplanista. A opositora venezuelana Maria Corina Machado venceu o Nobel da Paz. Acabou, obrigado. Não, de fato, assim, a gente fez algumas matérias no Brasil, de fato, relembrando outras matérias que a gente já havia feito, a trajetória da queridíssima Machado. Uma pessoa que apoiou golpes de Estado aí incontáveis contra governos venezuelanos e em outros países, a amicíssima de Benjamin Netanyahu, do governo israelense, a amicíssima de Javier Milei e de toda a extrema-direita mundial. É uma espécie de Eduardo Bolsonaro, né? Venezuelano. Eu falei com colegas da Venezuela no dia que foi anunciado o prêmio e um deles me disse o seguinte: é como se o Eduardo Bolsonaro tivesse vencido o Nobel da Paz. Uma pessoa que joga contra o próprio país, né? Joga contra o próprio país, já apoiou o fechamento de Congresso, já apoiou... Sanção, intervenção armada, vive dizendo aí que tem que ter uma intervenção armada e tá apoiando, inclusive, a operação que o Trump tá fazendo no Mar Caribe de afundando aí essas lanchas, essas embarcações em julgamentos sumários aí contra... A gente não sabe nem quem são essas pessoas que estão nessas embarcações supostamente vinculadas ao narcotráfico, levando drogas, enfim. Então essa, de fato, foi a... Nobel da Paz, né? A mais, assim. Eu acho que nem se a gente ganhasse o Nobel da Paz ia reabilitar esse prêmio. Tá de quinta, né, assim como o Partido Labour embrulha e joga fora o Nobel. Assim, fuleiro demais. Tá dando. Arthur Hartmann, obrigado mais uma vez, camarada, pela participação sempre estelar aqui no Estrangeiro. Volte sempre, a casa é sempre sua. E seu voto, por favor. Imagina, primeiro agradeço o convite mais uma vez, é sempre muito legal estar aqui conversando com vocês. Olha, cara, muito bons os candidatos ao terraplanismo, mas dessa vez eu vou votar no do Serguei. Porque assim, eu brinco com os amigos, a gente está vivendo a era do escárnio, né? É um grande escárnio as coisas. E você instituir um governador inglês, britânico, que já foi acusado de crimes de guerra no Iraque, que é o Poodle aí que falou. E aí você volta às memórias do mandato britânico. Exato. Quer dizer, tem tantas camadas de escárnio nessa indicação. Por isso que eu acho que o Trump tá voltando atrás, porque devem ter... Mas os candidatos são bons, mas eu vou votar no Tony Blair dessa vez. Segui, parabéns, camarada. O prêmio vai diretamente pra São Petersburgo, a gente manda de barco aí. Obrigado, viu? Passou o Lucas na rabeira ainda, no Z4. Eu tô na lanterna? Tá, zona de rebaixamento ainda. Tem até dezembro pra me recuperar, hein? Opa. Durão, obrigado a você. Olha que eu achava que essa estaria na mão do Lucas, hein? Eu achava que esse era troféu ganho, mas fico feliz aí pela vitória da Terra Plana e fico com as palavras do Arthur, que eu gostei, já falou um pouquinho sério, do escárnio, né, da memória que volta, né, com esses terraplanismos, né, então acho que é uma coisa para a gente ficar bastante atento. Mas um abraço aí para vocês e sempre um prazer participar do Estrangeiro. Até a próxima. Durão, muito obrigado, camarada, e me diz aí quem faz o Estrangeiro, por favor. Somos nós, Lucas Stanislau, escrito e apresentado por nós, Rodrigo Durão e Lucas Stanislau, com direção de Camila Famásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Lua Gattinoni, operação do Switcher do Otávio Gabriel e Guilherme Kobayashi, identidade visual do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é de Monize Ravena e Lucas Stanislau, coordenação de redes sociais Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta que vem. Tchau.